Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhasses o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Estamos já hoje celebrando o 23º domingo do tempo comum. O calendário todo da igreja ele é composto de 34 domingos. Então falta aí apenas 9 domingos para terminarmos o ano litúrgico. E o Evangelho de São Mateus, que é o Evangelho que nós estamos esse ano proclamando nas missas, nós chegamos no capítulo 18. O capítulo 18 é a catequese de Jesus sobre as normas da convivência dentro da comunidade. Como a gente vai conviver na comunidade? Porque na comunidade são pessoas bem diferentes, cada um veio de um lugar, cada um tem a sua história. Tem gente mais calma, tem gente mais nervosa, tem gente mais paciente, tem gente mais impaciente, tem gente que sabe um pouco mais, tem gente que sabe um pouco menos. Tem homens, tem mulheres, tem pessoas mais velhas, pessoas mais... Então, como conviver? É mais fácil formar essa convivência. E o texto proclamado hoje nesta missa, ele está tratando dos estágios da correção fraterna. Nós sonhamos com uma família sem problemas, não existe sonho. Nós sonhamos com a comunidade impecável, não existe sonho. Que existe a família concreta, que existe a comunidade concreta. E nesta família concreta, nessa comunidade concreta, eu que faço parte dela, às vezes ofendo as outras pessoas. Sou grosso, sou malcriado, sou preguiçoso, sou mentiroso. E às vezes também sou ofendido. Às vezes as pessoas são grossas comigo, às vezes as pessoas são malcriadas, às vezes as pessoas são sem educação, mentem. Estamos sujeitos a isso. Como conviver? Então Jesus dá aqui os graus, os estágios da correção fraterna. Quando isso acontecer, quando eu ofender alguém, quando alguém me ofender, como é que ele vai resolver essa questão? Então ele apresenta aqui esses estágios. Geralmente a gente enxerga 3 estágios, mas são 4. A gente enxerga tranquilamente o primeiro estágio. Vai dizer a ele, se alguém ofender você, você vai conversar com ele em particular, para não expô-lo publicamente. Pode ser que essa pessoa escute você e pronto, resolveu. Se isso não resolver, você reúne 2 ou 3 pessoas de confiança, pessoas boas, e você vai conversar com a pessoa. Pode ser que resolva,
Pode ser que não resolva. Se não resolver, aí vai para o terceiro estágio. O terceiro estágio é você chamar alguém da igreja. Chama o padre, o diácono, o bispo, o conselho paroquial, para tentar resolver essa questão. Mas pode ser que também não resolva. A pessoa fique, ou eu fique empedernido, fique ali firme na minha maneira de ver. Aí vem o quarto estágio, que geralmente a gente não enxerga. Está escrito aí: se nem mesmo a igreja ele der ouvidos, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador. O que é tratar alguém como um pagão? Pagão não precisa ver a missa todos os domingos. Pagão não precisa viver os mandamentos. Pode viver do jeito que quiser. Pode fazer o que der na sua telha. O pagão não precisa ser batizado. O pagão não precisa receber o evangelho. O pagão não precisa ser crismado. Tratado como alguém que não pertence à comunidade, que não carregue a dignidade de filho e de filha de Deus. Nós vivemos hoje um tempo na igreja que nós chamamos um tempo de missão. Quase todas as reuniões que a gente participa, quem aqui vai nas reuniões lá da diocese, estamos sempre falando de missão. Não, porque nós temos que ir na casa das pessoas, temos que convidar as pessoas, temos que ter uma secretaria que acolhe as pessoas, temos que ter uma assembleia que acolhe as pessoas precisam ser acolhidas. Certo? Tranquilo? Concordo. Mas isso, muitas vezes, deixa encoberto a realidade que todos nós carregamos, que é a realidade de ser filho e filha de Deus. Isso é uma dignidade que a gente pode perder. Pode ser tirada de nós essa dignidade de filho e filha de Deus. A gente pode ser tratado como um pagão. Podemos perder isso. Vamos recordar um pouquinho aquela parábola dos dois filhos. Lembram? O filho mais velho e o filho mais novo. O filho mais novo chegou a uma altura da vida dele, ele disse para o pai: pai, eu estou com o saco cheio desse negócio aqui. Eu não quero mais viver como seu filho. Quero viver do meu jeito. Quero viver segundo aquilo que eu acredito. Dá aqui as minhas coisas que eu tenho direito, que eu vou cuidar da minha vida. E foi. O pai ficou muito triste. O pai percebeu que aquele moço estava fazendo uma grande bobagem, mas o pai permitiu. O pai ficou chorando, mas permitiu que o filho fosse. E o pai não foi atrás. Você não tem nenhum momento da parábola o pai saindo da casa dele e indo lá procurar o filho. O pai ficou em casa. Foi somente quando o filho se deu conta da onde ele estava chegando que ele então resolveu voltar. Mas ele primeiro teve que dar conta da onde ele estava chegando. Comendo a comida dos porcos, e nem isso lhe davam. Foi aí que ele pensou: poxa vida, lá na casa do meu pai, as pessoas vivem com mais dignidade. Vou voltar para lá, nem que seja para morar numa casa da colônia. Lá é muito melhor do que aqui. E aí ele volta. E é muito bonito que quando ele chega, a primeira coisa que o pai faz é devolver a ele a dignidade que ele havia perdido. Roupa, anel e sandália nos pés. Mas isso é importante. Nós podemos perder a dignidade dos filhos de Deus. Nós podemos achar a igreja lá, palavra de Deus lá, proposta de Deus lá, os mandamentos de Deus lá, e se perde essa dignidade. E é preciso arrepender-se para recobrar essa dignidade de filhos e filhas de Deus. Você imagina aí um vaso, quem tem um vaso em casa,
flores, coloca lá as flores. Com o tempo, algumas folhinhas vão murchando. Com o tempo, algumas folhinhas vão perdendo a beleza. O que você vai lá fazer? Tira, vai deixando só as folhinhas boas. Isso, infelizmente, é um risco que nós corremos. É tempo de missão, sim. O Evangelho tem que ser levado a todas as criaturas. Mas não podemos perder de vista a dignidade de ser filho e filha de Deus. E é um risco que a gente corre, perder essa dignidade. Por isso hoje a liturgia é uma liturgia que nos convida a repensar um pouco isso, a ver isso. Não é a igreja que precisa de nós, somos nós que precisamos da igreja. Não somos nós que damos a dignidade à igreja. É a igreja que nos dá essa dignidade de filhos e de filhas de Deus. Viver de filhos como filhos e filhas de Deus. Isso tem que ser cultivado. Isso tem que ser todos os dias pensado. É fato que a gente não pode viver sem pecar. Eu gostaria de não pecar. Acho que você também gostaria de não pecar. Mas não é isso que acontece no dia a dia. Mas uma coisa é certa. A gente pode não se acostumar a pecar. O grande problema é quando a gente se acostuma ao pecado. Falar palavrão. Todo mundo fala palavrão. Assistir um filme que não leva a nada. Todo mundo assiste, passa 9 horas da noite, até as crianças assistem, não tem problema. Frequentar alguns ambientes que você sabe que não são bons ambientes. Não, mas eu sei o que estou fazendo, eu já sou adulto, eu sei. Ler alguns livros que você sabe que não leva a nada. Mas você, não, mas todo mundo está lendo, é o livro mais vendido que tem, vou ler também. Certas conversas que você sabe, conversas indecentes, conversas picantes, conversas que falam mal das vidas das pessoas. Mas todo mundo está falando, também vou falar. Todo mundo está contando piada, também vou contar uma piada. Podemos perder a dignidade de filhos e filhas de Deus. Podemos ser tratados como um pagão, como um pecador. Renovemos hoje essa dignidade diante de Deus. Senhor Deus, que nos dê essa graça de caminharmos com Ele, estarmos sempre com Ele. Procuremos a nossa vida viver com essa dignidade de filhos de Deus. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Depois que eu descobri Jesus Cristo, algumas coisas eu não quero mais, porque elas roubam essa dignidade. Elas tiram do meu coração essa esperança, essa força que nos vem dele. Você é filho e filha de Deus. Eu sou filho de Deus. Procuremos viver, defendamos essa dignidade de viver como filhos